Oi, gente! Hoje eu trago aqui pra vocês a montagem e decoração de um bolo de 40 fatias. É um bolo que o resultado final ficou, assim, incrível. É um bolinho que eu fiquei até com pena de dar pra cliente, quando ela veio pegar, de tão lindo que ficou. E vocês vão ver que é uma decoração bem simples, não tem nada de muito complicado, de muito complexo, mas vocês vão ver o quanto que o simples, quando bem feito, quando bem caprichado, fica bonito. E também, assim, não é tão simples assim, porque tem uns detalhezinhos bem lindos que foi, assim, na minha opinião, que deu o charme no bolo, né? Então, assim, eu acho que vocês vão gostar. Assistam aí. E deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. Por favor, me respondam, tá certo? Quem já tá aqui no canal acompanhando todos os vídeos, com certeza já viu que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo tamanho de forma. Tamanho de forma, quantas fatias servem, quantidade de recheio que eu utilizo na forma e quantidade de massa que eu utilizo na forma. Tô me ligando aqui. Calma. E a quantidade de recheio que eu uso na forma. Mas tem alguns tamanhos que eu atualizei essa quantidade de recheio. Então, eu tô pensando aí em gravar um vídeo novo com as quantidades atualizadas. E eu também vi nesse vídeo que teve gente que não conseguiu entender muito bem o que eu falei. Então, aproveitando que eu quero gravar esse vídeo, eu quero tomar esse cuidadinho aí de falar melhor, tentar explicar melhor, para que todo mundo consiga compreender tudo que eu disser no vídeo, né, a respeito disso. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que querem aí o vídeo atualizado, que daí eu gravo e trago aqui para vocês, tá certo? Mas digam mesmo, porque eu não quero trazer um vídeo repetido sem que vocês queiram, né? Então, eu pensei em trazer esse vídeo por causa disso mesmo, né? Porque eu mudei a quantidade de recheio de alguns tamanhos e porque teve gente que não conseguiu entender. E o meu objetivo aqui é que todo mundo consiga entender o que eu tô ensinando. Se vocês não entenderem, não faz sentido, não tem lógica, né? Então, eu quero fazer de tudo para que todo mundo consiga entender bem certinho o que eu disser. Então, se quiserem, me conta aqui nos comentários que eu trago, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Não esquece, né, do like, que é muito importante, de se inscrever no canal e ativar as notificações, que também é importante para toda vez que chegar um vídeo novo você receber a notificação. E também me acompanhar no meu Instagram, que está passando aqui na tela, e também tem o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, vamos lá começar, né? Aqui eu tenho um recheio de beijinho, se eu não me engano, e eu dividi ele no meio. Para esse tamanho de bolo, que é o tamanho de 22 centímetros, eu utilizo 2,5 receitas. Mas, depois desse bolo, eu resolvi alterar a quantidade desse bolo e a partir desse dia aí, na verdade, a partir desse dia aí, eu decidi colocar 3 receitas de recheio, que é 1,5 receitas para cada camada, tá certo? Porque essa quantidade de recheio ficou uma quantidade muito boa, mas eu quero que seja mais recheado. Então, a partir desse dia aí, eu resolvi colocar 3 receitas de recheio para o bolo de 22 centímetros, tá certo? E eu tô caprichando aí no recheio, nessa parte aí do meio, como vocês viram, porque essa parte afundou um pouquinho. Então, eu coloquei mais recheio aí, que é para quando eu colocar por todo o bolo, essa parte aí não ficar vazia de recheio, né? Então, sempre que isso acontece, a gente vai caprichar aí no meinho, né? E eu tô colocando aqui uma calda à base de leite de baunilha, que é água, açúcar e baunilha. Daí a gente dá uma fervidinha, deixa esfriar e tá pronta essa caldazinha. É legal porque é uma calda bem neutra, então às vezes é legal a gente dar uma mudadinha, né? Não ficar sempre na mesmice. Então eu sempre uso a calda de leite condensado com água e essa calda aí de baunilha. Tô colocando aqui o meu recheio com a minha manga de confeitar, né? E vocês podem observar que uma quantidade boa de recheio. Mas fica melhor se colocar mais, né? Vai ficar mais caprichado. E como vocês podem ver também, eu tô utilizando aí uma massa manteigada de baunilha, tá certo? Sempre quando eu coloco o recheio, assim, nesses bolos grandes, eu sempre gosto de vir com uma colherinha para dar uma ajustadinha, que foi o que eu fiz aí quando vocês viram, tá certo? Na minha forma, eu utilizei o desmoldante caseiro e por isso que o bolo sempre ele sai bem facilzinho da forma.
devido ao desmoldante caseiro. Aqui no canal tem um vídeo que eu postei, o vídeo antes desse, onde tem a receita do meu desmoldante caseiro. Então, vocês podem dar uma olhadinha, que é o vídeo onde eu ensinei a receita do bolo de cenoura, tá certo? É um vídeo bem recente aqui no canal. Se eu não me engano, vai ser o vídeo antes desse vídeo aqui. Gente, a minha câmera, o meu telefone, né? Ele deu uma baixadinha, então vai ficar a imagem um pouquinho cortada, igual vocês estão vendo aí. Mas ainda ficou em um ângulo que dá pra vocês verem. Então, vão me desculpando aí, porque não ficou, tipo assim, tão boa a filmagem. Mas ainda assim, ainda vai dar pra vocês verem, tá certo? Gente, e aqui eu tô montando o meu bolinho à mão livre. Mas se você tiver uma forma aí de 10 centímetros de altura, você pode montar nela também. Eu nunca monto esse tamanho aí na forma, porque as minhas formas desse tamanho, de 22, são forminhas baixinhas. Então, eu nunca monto na forma, sempre é montagem à mão livre, tá certo? E lembrando que o bolo, quando a gente vai montar ele, ele precisa ficar no mínimo... Olha aí, ó, arrumei o ângulo da câmera, eu consegui ver, né? Daí eu arrumei. O bolo precisa ficar no mínimo 8 horas na geladeira ou então 3 horas no freezer, tá certo? No congelador. Então é legal vocês sempre respeitarem aí esse tempo. Eu não gosto de fazer bolo em cima da hora, porque fica mais corrido. Mas quando aparece e eu tô com tempo, eu faço, daí eu deixo 3 horas no congelador, porque dá certo, tá bom? Aí agora eu coloquei aquele meu saquinho de sempre. Gente, esse saquinho aí é saquinho picotado, o nome. Que é aquele saquinho que a gente vai no mercado e tem o legume, a gente coloca o legume nele, né? Então, é esse saquinho aí. E aqui eu tô colocando o meu acetato e eu sempre prendo ele com a fitinha. Mas eu já vi que tem gente que pega aquelas liguinhas que o pessoal amarra... Aqueles DVDs, né? Quando tinha os vendedores. Antigamente tinha, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais os vendedores que passavam aí nas casas da gente, oferecendo CD e DVD, que eles prendiam com essas liguinhas, que é a mesma que o pessoal prende dinheiro, né? Então, eu já vi que tem gente que prende com elas, mas eu prendo com a fitinha e dá certo também. Mas você faça aí como você achar melhor. E eu tô dando aqui uma leve apertadinha. Quando a gente vai dar essa apertadinha aí, que é pra prensar, vai ajudar com que a massa e o recheio se unam melhor, sabe? Mas aí a gente vai com delicadeza. Não é para você tascar a mão no bolo com toda a força que você tem, não, tá certo? É delicado. E depois é só levar na geladeira, deixar lá as 8 horinhas no mínimo e tá tudo certo. Aí, ó, já é depois que eu já deixei na geladeira, já tirei, já ficou as 8 horinhas na geladeira, no mínimo as 8 horinhas na geladeira. E já tá pronto para confeitar. O meu chantilly, estão vendo aí a vasilhinha do lado? E vocês sabem que eu sempre tenho um chantininho batido na minha geladeira, né? Se eu não tiver, quando aparece o bolo, eu sempre gosto de bater mais ou menos assim um dia antes. Daí eu deixo na geladeira e ele vai dando uma descansadinha. Esse chantilly aí, se eu não me engano, eu hidratei ele só com um creme de leite. E não foi muito, porque ele ficou um bom tempo descansando. Então, quando o chantininho fica descansando, acaba que a gente não precisa hidratar demais, porque ele já dá uma hidratada devido ao tempo de descanso. E vocês até viram lá no início, quando eu fui colocar ele na minha manga de confeitar, que ele tava bem molinho, né? Bem maleável. Pra quem não sabe, tipo, pra quem tá começando agora e não sabe trabalhar muito bem com chantininho ainda, não é um ponto tão bom pra quem tá começando, sabe? Claro que se você vai começar, o seu chantininho tem que estar bem hidratado, mas esse daí acabou que ele ficou até demais, sabe? Mas como eu já estou acostumada, como eu já sei trabalhar com chantininho, então eu consigo fazer tranquilamente. Mas se você está começando e não consegue ainda, você deixa ele hidratado, mas não demais, não muito mole, sabe? Porque senão vai dar mais trabalho. E vocês estão vendo que tem uns espacinhos aí no bolo. Eu vou dar uma preenchidinha neles e o restante vai se juntar na hora que for espatular. E sempre quando vai chegando na quina do bolo, tem que ir com o saco de confeitar com cuidado, porque no final a gente vai precisar da quina bem perfeitinha. Se você não aplicar o chantininho com cuidado nessa partezinha aí de cima, depois não vai ficar um resultado legal e o bolo pode ficar torto. Então, quando chegar aí na quina do bolo, vai com cuidado, com calma, porque você precisa de uma quina bem feita no final, tá certo?
E agora, ó, vou só preenchendo aqui os espaços e depois eu já começo a espatular. Esse chantininho, ele ficou um pouquinho mais molinho do que o que eu tenho costume, mas ainda consigo trabalhar. Mas isso ajuda na hora de espatular, porque o bolo, ele acaba espatulando um pouquinho mais fácil. Esse daí, ó, vocês estão vendo que eu só passei aí, parei uma vez e ficou somente os espaços que eu não consegui fechar com o saco de confeitar. Mas depois, quando eu vier tampando e já espatulando novamente, ele já vai fechar tudo. Eu utilizei aí em cima a minha espátula inclinada para alisar o topo do bolo. Quando são bolos grandes, eu gosto de utilizar ela porque ela é inclinadinha, ela alisa melhor, sabe? E, gente, vocês estão vendo aí que tá dando um probleminha na luz, né? Uma hora tá mais escuro, outra hora tá mais claro. Me perdoem por isso também, mas na hora eu não vi, então não tem muito o que fazer. Mas tá dando pra vocês verem certinho, né? Ó, agora eu já vim aqui com a minha espátula alisadora e antes dela eu preenchi mais um pouquinho com o meu chantininho, né? E agora com a minha espátula alisadora eu já consegui tampar tudo. Vocês estão vendo aí que já tá tudo tampadinho, bonitinho, do jeito que eu queria. E eu tô tirando a primeira quina. Esse bolo ele vai ter quinas imperfeitas, então eu vou tirar aí a primeira quina, que é uma quina que ela tem muito excesso, né? E vou limpando a minha espátula inclinada na minha espátula alisadora. Depois, eu já vou vir com a minha espátula de textura e não vou mais mexer na minha quina, porque eu quero uma quina imperfeita, mas pra gente ter uma quina imperfeita, é legal que ainda assim ela fique um pouquinho perfeita, sabe? Pra não ficar uma coisa desleixada, né? E eu coloquei mais um pouquinho de chantilly aí na ponta, gente, porque eu observei que essa parte aí tava faltando. Então, eu coloquei mais um pouquinho, daí eu vim espatulando em cima. Quando eu espatulo o bolo em cima, as minhas quinas descem. Quando eu vou espatular a lateral, que é agora, as minhas quinas sobem. Então, sempre antes se você quer quina imperfeita, sempre antes de espatular, a espatulada final, você dá uma espatulada no topo do bolo, que é para suas quinas descerem. Depois você vem com a espátula que você vai finalizar o bolo, que é para suas quinas subirem. Daí vai ficar um efeito bem legal de quina imperfeita, tá bom? E como esse bolo é grande, eu fiz o aspiral com essa minha espátula grande aí mesmo, porque combina mais, né? Então, quando é o bolo grande, eu sempre utilizo a espátula grande. Quando é o bolo pequeno, eu utilizo a espátula pequena. Aqui eu utilizei um pó dourado cintilante da FAB com a minha misturinha de álcool de cereais e vim fazendo respingos com o pincel no meu bolo. Quando a gente vai utilizar um pó assim no bolo, assim que você terminar de jogar o pó no bolo, de pintar, já venha com o paninho para tirar o excesso na bandeja, porque dá um trabalho danado para limpar. Deu um trabalhinho para mim limpar essa bandeja aí, daí eu cortei, né, para vocês não ficarem vendo só eu limpando bandeja, mas dá um trabalhinho, viu? Lá atrás, gente, no outro vídeo, quando eu tava colocando, eu colori aí de dourado as minhas quinas. Vocês viram o Rafael lá atrás com o birimbau, né? Ele tava gravando. Ai, Jesus. Aí, gente, pra minha rosinha ficar um pouquinho em pezinha, eu coloquei um pouquinho de chantininho atrás dela e coloquei ela no bolo mais inclinadinha pra cima. E eu acho que fica bem legal esse efeito, porque mostra melhor a rosa, ao invés de colocar ela só deitada no bolo, né? Então, é uma dica bem legal aí pra vocês. Se for o efeito que você quer, né? Uma rosinha mais em cima, é legal colocar um pouquinho de chantininho aí em cima, atrás dela, e colocar ela inclinadinha no bolo pra cima mesmo, né? Que é pra dar um efeito bem legal. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado final mais de pertinho. Mas não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá certo? Ativa aí as notificações também, tá bom? E aqui está, gente, o bolinho. Eu adoro essa espátula, adoro. Sempre que eu tenho liberdade de usar a espátula que eu quiser no bolo, eu uso essa, porque eu amo. Ó, fiz aqui uma quina imperfeita bem baixinha. E aqui eu fiz o meu aspiral de sempre, né, em cima, ó. Os respingos dourados. Essa rosa aqui que eu acho ela perfeita, muito, muito linda. Aí aqui o nome em camadas, né?